Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe uma vez mais. Vamos fazer a nossa prece. Gostaríamos de lembrar, como aviso, que a entrevista mensal dos Espíritos, como fazemos todo mês, será na próxima quarta-feira, dia 1 de abril, tá? Então, na próxima quarta-feira é a data aí da entrevista deste mês de abril. Vamos aproveitar para fazer na primeira quarta-feira de abril, tá? No horário normal, às 20 horas, tá bom? Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, te evocamos através do pensamento para que possa estar conosco mais uma vez. Ainda que o esteja sempre, quando nós oramos, somos nós que fazemos o movimento de estarmos mais perto de Ti. Querido amigo, te rogamos o amparo e a proteção, a ajuda necessária para a nossa caminhada. Que não venhamos esmorecer e continuemos com passos firmes em direção da construção de um ser humano melhor. Que este ser humano que somos e que nos trouxe até aqui possa ser melhorado, lapidado, ajustado para viver mais intensamente o Teu Evangelho, para compreender melhor as suas dores, para poder fazer valer a encarnação em que está. Este é o desejo de todos nós, querido amigo, aproveitarmos as possibilidades que a vida física nos oferece. E sabemos que sem o seu aval, sem a sua ajuda, sem a sua misericórdia, torna-se quase impossível conseguir. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos, na noite de hoje, realizarmos a terceira parte do estudo Quem é Você Sem as Suas Máscaras. Fizemos já gravamos duas lives, fizemos duas apresentações, então agora a gente conclui esse tema, a gente conclui esse assunto. Gabor Maté, que é um especialista em trauma, respeitadíssimo no mundo todo, ele tem uma frase que ele diz assim: o corpo guarda o que a mente não consegue processar. O corpo guarda o que a mente não consegue processar. E aí ele faz toda uma explicação sobre a memória celular. E Freud, de uma forma mais simples, já havia dito algo parecido, quando ele diz que quando a boca cala, fala os dedos das mãos. Essa última é de Freud. Quando a boca cala, fala os dedos das mãos. Com palavras diferentes, esses dois estudiosos do comportamento humano, eles estão dizendo a mesma coisa. Tudo aquilo que eu não consigo digerir emocionalmente, tudo aquilo que a minha mente não consegue trabalhar, o corpo automaticamente vai se ressentir. Muitas das nossas dores destes tempos modernos, e eu não estou dizendo todas, muitas desses sintomas, um cansaço inexplicável, uma falta de vontade de levantar da cama, dores que parecem que andam pelo corpo, uma hora está no pé, outra hora está no joelho, outra hora está na coluna.
às vezes a cabeça pesada, alguns sintomas que vão surgindo sem muita explicação e que nós vamos ao médico e fazemos um exame, fazemos outro exame, repetimos o exame e os exames não apontam nada. Muitas dessas dores fantasmas podem ter a ver justamente com isso que nós estamos falando. As emoções que não são decodificadas, os sentimentos que não são compreendidos. Até porque nós precisamos lembrar que existem sutilezas dos nossos sentimentos que às vezes nós não percebemos. Um exemplo, se nós dissermos assim, até eu conversava sobre esse assunto hoje com uma pessoa, se eu perguntar assim, você é uma pessoa controladora? Você gosta de controlar os outros? Possivelmente a pessoa vai responder que não é controladora, porque nós associamos o controle à violência, nós associamos o controle ao poder, nós associamos o controle à força física, né? Mas olhem como há uma sutileza, não só nisso, mas em todas as emoções. Existem outras formas de controle. Por exemplo, o silêncio pode ser uma forma de controle. Por exemplo, a sua esposa vai sair, ou você, poderia ser você. A sua esposa vai sair numa festa só de mulheres, não pode homem. E você está lá quieto. E ela diz assim, tudo bem, meu bem, para você eu ir? E você fala assim, mas você está chateado? Não pode homem. Você quer que eu fique? Se você for ficar com raiva, eu fico. Não. Esse silêncio é controle. Porque quando eu faço esse silêncio, eu estou querendo fazer a outra pessoa se sentir culpada. E ao se sentir culpada, não ir. É uma forma de controle. Para a gente ver a sutileza. Às vezes, até mesmo o cuidado com a outra pessoa representa um controle. Expressões assim do tipo, não, eu faço para você. Não, deixa que eu escolho para você. Olha, eu sei o que é melhor para você. Você sabe que eu sei o que é melhor para você. É uma expressão de cuidado, sem dúvida que é. Mas nessa expressão de cuidado pode estar implícito também o desejo de controlar. E assim são as mais variadas emoções, mesmo porque muitas delas, como eu disse, nós não conseguimos identificar. E aí então, usando uma expressão vulgar, o corpo físico paga o pato. Vai tudo para o corpo físico, deságua no veículo físico, das mais variadas formas possíveis. De acordo com alguns espíritos, nós reencarnamos e trazemos o que Dr. Inácio chama de órgão de impacto, que seria aquele órgão mais frágil, que nós já trazemos lesionados de encarnações passadas. Então, possivelmente, esse órgão que vai ressentir. Por exemplo, tem gente que fica ansioso e não para de ir no banheiro com diarreia. Reflete no intestino. Tem gente que fica ansioso, só que aí acontece o contrário, não consegue ir no banheiro. Tem gente que fica ansioso e não consegue comer. Tem gente que fica ansioso e come demais, come tudo que vê pela frente. Aliás, aí há uma recomendação. Quando você não consegue parar de comer e tem relação com o emocional, a pergunta é, você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Porque muitas vezes a gente vai para o vício material, o vício físico, até para fugir do sentimento. Comida, compra, sexo e tantas outras atividades que camuflam aquele processo. Então, qual é a minha ideia nessa introdução do nosso estudo? É demonstrar que quando a gente se eleva um pouco, quando a gente melhora um pouco, tem um lado muito bom, que a gente já não comete os erros mais grotescos, a gente já não tropeça naquelas pedras maiores, a gente já consegue enxergar. Só que não nos enganemos. Existem muitas situações sutis relacionadas às nossas emoções que muitas vezes nós não damos conta de perceber. E não dando conta de perceber, aí a gente vai dando os tropeções. E quanto menos tropeção eu tiver, melhor para a minha evolução. Tá certo?
E aí, como nós fizemos da outra vez, vamos começar aqui com algumas perguntas para vocês pensarem. Hoje é menos, né? São perguntas mais sérias, mas faz parte do estudo sobre quem é você sem as suas máscaras. Todos nós usamos máscaras. É uma necessidade até para a vida social. Ninguém se apresenta totalmente como é para outra pessoa. Seria a mesma coisa de alguém chegar na sua casa e você ir receber sem pentear o cabelo, sem lavar o rosto. Você acabou de acordar de pijama. Sabe aquele pijama amarelo de 32 anos que você tem? Né? Você vai dizer assim, espera um pouquinho. E aí você vai colocar uma máscara, arrumar no cabelo, pentear, se arrumar. Então, todos nós usamos essa máscara. O problema é quando há uma identificação com a máscara. E a máscara passa a ser a minha identidade. Como acontece com muitas pessoas, e nós explicamos em um dos domingos na live, há pessoas que se identificam com a doença que têm. A doença, a enfermidade, passa a dar a elas um senão de importância que ela não tinha antes. Então você às vezes tem lá uma mulher sofrida, com um casamento falido, e todo mundo está vendo que o casamento faliu, ela também está vendo, mas ela aguenta tudo. Então, a imagem que ela passa é assim, eu carrego a família nas costas, se não fosse eu, porque eu sou mãe, e mãe é padecer no paraíso, eu sou a sofredora que mantenho a família unida. Isso dá um certo destaque. Se essa pessoa tem uma carência, esse problema, e aí não é uma enfermidade, é um problema de relacionamento, torna-se uma identidade. Mas também como uma doença. Observe, há pessoas que adoram reclamar das suas doenças. Não é desabafar. Desabafar é diferente, às vezes você precisa. Mas há pessoas assim, ela está boa. Ela está boa já. E você está bem? Eu melhorei um pouco, não é? Não, mas você falou que não estava doendo mais. Então, aquele joelho, mas começou a doer o outro, né? E você percebe que a pessoa insiste nisso. Aí eu vou lembrar uma experiência que nós tivemos terça-feira, foi muito legal. O Dr. Klaus atendeu uma trabalhadora, e eu posso contar que não tem problema. Foi lá entre ele e ela, eu só estou reportando o que eu vi. Logo no início que nós começamos, a trabalhadora veio para trabalhar, mas não estava bem de saúde, uma gripe forte. O Dr. Klaus foi lá, fez o tratamento na primeira rodada, e disse assim a ela, eu fiz o tratamento em você. Agora você tem duas opções. Você pode pegar sua água e ir embora, ou você pode se esforçar um pouco e ficar no trabalho. A decisão é sua. O tratamento está feito. E ela ficou no trabalho. E trabalhou. E melhorou. Parou de tossir. E continuou trabalhando e foi até o final. No final, quando o Dr. Klaus foi fazer a prece final, ele disse assim, quero dar um exemplo. Quando eu tratei a nossa irmã, referindo-se à pessoa, ela tinha duas opções, que eu não contei a ela, mas ela tinha duas opções. Se ela vai embora, em 2 dias ela ia melhorar. E se ela ficasse para o trabalho, a melhora seria imediata, ela melhoraria hoje. Como ela escolheu ficar, não tem mais nada. E aí ele reforçou o quanto o bem volta para nós. Na medida que houve o esforço da parte dela de continuar trabalhando, ainda não estando bem, ela melhorou na hora, tanto é que saiu bem e tudo bem. E se ela tivesse ido embora, que era um direito dela, era uma escolha, por isso ele não contou, porque se ele conta, a gente poderia fazer por interesse, não, se eu melhorar hoje, eu vou fazer um esforço e vou ficar, não é? Que aí seria troca, seria barganha. Como ele não queria esse tipo de raciocínio, ele foi contar depois, né? Então assim, e aí a gente vai vendo os mais variados comportamentos, e quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece as nossas emoções, quanto mais a gente se esforça para olhar para si, a gente consegue avançar bastante nesse quesito autoconhecimento. E nos conhecendo melhor, a gente consegue fazer melhor as coisas que nós precisamos fazer. Vamos lá às perguntas, bem rapidinho, só para todo mundo pensar. Primeira pergunta, você se sente inteiro ou inteira quando está só? Essa pergunta, ela atesta
o nosso auto-amor. Essa pergunta testa a nossa autoestima. E aí nós voltamos aqui numa velha questão, que aqui já foi explicado. Ninguém tem a missão de fazer o outro feliz. Você não tem a missão de fazer o outro feliz e o outro não tem a missão de fazer você feliz. A felicidade, ela é uma construção sua. E se você tiver sorte, você terá alguém do seu lado somando a sua felicidade. Porque quando a gente vive usando expressões assim, eu amo mais você do que a mim mesmo. Você é minha razão de viver. Se você for embora, a minha vida acaba. A gente arruma um problema sério, porque a sua felicidade está estruturada fora de você. Fora. Não está em você, está fora. Perceba, você é tudo para mim, você é minha razão de viver. Se você for embora, eu morro, está fora. Se o outro vai embora, o que acontece? Eu mergulho numa depressão. Porque todas as minhas possibilidades de ser feliz estavam alicerçadas no outro. Agora, se eu sou feliz comigo mesmo e o outro vem somar a minha felicidade, é uma maravilha. Fica 10. Mas se o outro vai embora, não tem problema, eu ainda continuo com a minha. Porque quando você chegou, eu fui mais feliz. Mas antes de você chegar, eu já era feliz. Então, ainda que você vá embora, eu não queria que você fosse. Mas já que você vai, está tudo bem, que eu vou continuar com a felicidade que eu já tinha. Olha que maravilha. Isso é a postura certa na vida, não é? Porque toda vez que eu tenho um problema de depressão, eu tenho um problema com o outro que vai embora, tenho certeza, isso não é amor. Isso é algum tipo de dependência, algum tipo de carência que não foi resolvida por você. Segunda pergunta. Você já se sentiu rejeitado ou rejeitada? Você já superou isso? E às vezes foi na infância. Lá na infância, alguém não lhe deu valor. Aliás, muitos, eu diria a maioria dos nossos problemas, tem as suas raízes lá na infância, né? Tem as raízes lá onde a gente viveu com os nossos pais, na relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso avô, com a nossa avó. Tanto é que às vezes nós não temos o dedo podre para arrumar um companheiro, uma companheira. Nós estamos buscando algo familiar. Porque para nós, em nível inconsciente, é melhor algo familiar, ainda que doa, que eu já saiba lidar, do que algo novo que eu não sei lidar. E muita gente vai dentro desse processo de crença. Segundo a neurociência, a programação neurolinguística, dentro do chamado mapa mental, o que nos define são as crenças e os significados. Tudo aquilo que eu acreditei que era uma verdade, que me disseram que era, ou tudo aquilo que eu construí como verdade que eu pensei que era. E aí eu vou recorrer a um exemplo que eu dei semana passada, lembrando Mário Quintana, quando ele escreve sobre a perspectiva. E ele diz assim: para um peixe no aquário, talvez você seja Deus. Porque de repente aparece alguém gigante, limpa a água, limpa o ambiente e vai embora. Na perspectiva do peixe, o seu dono é Deus. Para uma formiga, na perspectiva da formiga, o seu pisar no chão pode significar um terremoto. Agora veja que coisa interessante. Na perspectiva da minhoca, a galinha é mais perigosa do que o leão. Não, o leão é mais perigoso na perspectiva humana. Na perspectiva da minhoca, a galinha é mais perigosa do que o leão. Então, quando o Mário Quintana escreve isso, o que ele está querendo dizer? Que todos nós temos a nossa perspectiva de vida, de compreensão, de entendimento de nós mesmos, do outro, segundo a evolução que nós chegamos, segundo a evolução que nós alcançamos. Tanto é que uma coisa pode ter muita importância para um e não ter tanta importância para outro. Quando nós estudamos os grandes filósofos, eles são unânimes em dizer uma coisa muito interessante. Eles dizem assim: quando você sofre, 10%
representa o que aconteceu com você. 90% como você reagiu. Eles são unânimes a afirmar, e se a gente prestar atenção, é isso mesmo. 10% é o que aconteceu conosco. O nosso grande sofrimento está onde? Onde eu reagi. Como eu reagi. Pense só, num primo seu, numa cunhada sua, num tio da última encarnação, num parente distante que você não via há 10 anos, que você ficou sabendo numa mensagem do WhatsApp que ele falou mal de você. Falou que você é horrorosa. Hoje ele já seria preso com a nova lei que está aí, não é? Nem de TPM você pode mais dizer que a mulher está, senão você vai preso, né? Brasil. Bom, se isto acontece, se nós temos essa perspectiva e cada um tem a sua perspectiva, qual é o nosso entendimento? À medida que eu melhoro, eu tenho menores dificuldades para lidar com aquela situação. À medida que a minha perspectiva fica restrita, e aí eu vou repetir aqui, eu adoro esse exemplo me foi passado pelo nordestino há uns 20 anos atrás, quando eu nem era terapeuta ainda. Quando eu perguntava a ele como é que nós vamos evoluir, como é que nós vamos melhorar se as coisas à nossa volta não melhoram. Porque às vezes você quer evoluir, mas a família continua o mesmo problema de sempre, um brigando com o outro. Você quer evoluir, mas seu patrão continua o mesmo de sempre. Você quer evoluir, mas o ambiente que você está é terrível. Como evoluir? E ele nos deu o seguinte exemplo, muito singelo. Ele disse assim, imagine que você está num desenho animado. Um desenho animado. Eu uso muito essa metáfora na clínica, porque eu acho que é uma metáfora que define bem o que é a terapia, no que a terapia pode te ajudar. Ele disse assim, imagine que você está num desenho animado e você é uma lagarta que mora em cima de uma pedra. E eu sou um repórter que vou lhe entrevistar. E eu chego para fazer a entrevista e faço a primeira pergunta. Dona Lagarta, como é o lugar onde a senhora mora? E aí você vai dizer, olha, o lugar onde eu moro é lindo. E o que tem? Ah, aqui tem uma pedra, ali tem outra pedra, ali tem uma árvore, ali tem um gramado, aqui tem outra árvore. Pronto. Você descreveu o local onde você morava. O tempo passa, você sofre naturalmente a metamorfose, deixa de ser lagarta, transforma-se em borboleta, naturalmente deixa de morar em cima da pedra, vai morar em cima de uma árvore, o repórter volta para fazer uma outra entrevista e começa com a mesma pergunta. Dona Lagarta, agora borboleta, como é o lugar onde a senhora mora? E você vai dizer assim, eu moro num jardim imenso, são muitas pedras, muitas flores. Na verdade, é uma floresta inteira. E a sua descrição é completamente diferente, embora o jardim seja o mesmo. Ora, o que mudou? A sua percepção. Deixando de ser lagarta, como borboleta, a amplitude que você tem é muito maior. É isso que nós fazemos quando nós nos conhecemos. É exatamente isso. O mundo continua do jeito que está, mas você, como borboleta, consegue ver um mundo mais amplo. Então, voltando, aquele parente que falou mal de você, você não está nem aí, você não depende dele para nada, você nem gostava dele, ele nunca teve muito significado na sua vida. Para que você vai escrever outra mensagem do WhatsApp? Para que você vai mandar áudio? Por que você vai tentar provar que ele está errado, que é mentira, e você vai se desgastar o dia todo, você vai baixar a sua vibração, você vai ficar nervoso para dar resposta para uma pessoa que não tem nenhuma importância na sua vida? Isso é percepção do mundo. Isso é deixar de ser lagarta e virar borboleta, não é? Por isso que, aí eu fazendo uma comparação, a terapia, ela não tem o poder de resolver o problema das pessoas. Aliás, não é esta a finalidade. Mas ela ajuda você a enxergar melhor o que se passa à sua volta. E você enxergando melhor, naturalmente terá uma vida melhor. Próxima pergunta. O que, pode ser muita coisa, mas o que você mais tem medo de perder?
Ninguém gosta de perder. Tirante os filhos, né? Quem é mãe, os filhos em primeiro lugar. Perder tudo, menos meus filhos. Então, filho, deixa de lado. Filho que você não tem filho. O que mais você tem medo de perder? Aguinaldo, para que servem essas perguntas? Lembram daquela historinha? Essa historinha é velha já. É que eu vou contar ela amanhã em Santos. Eu me lembrei dela aqui agora. Como a pergunta ajuda. Daquele rabino, e nós sabemos que rabino tem a barba grande, né? Barba comprida. É tradição. O rabino, ele era professor, e a criança chegou para o rabino, para o professor, e disse assim: professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode, eu sou professor, pode perguntar. Ah, mas acho que eu não vou perguntar não, o senhor vai ficar bravo comigo. Não, não vou, pode perguntar. Não, o senhor vai achar ruim. Não, eu não vou achar ruim, menino, pode perguntar, estou falando que pode perguntar. Ah, tá, então eu vou perguntar. Você não vai ficar chateado? Não, eu não vou, pode perguntar. Ah, então tá bom. Professor, quando o senhor vai dormir, o que o senhor faz com a sua barba? O senhor joga de lado, o senhor deixa em cima do peito, mas no peito não faz cosquinha? O que o senhor faz com a sua barba para dormir? O professor deu uma gargalhada e disse: ô menino, não tem como eu responder essa pergunta não, porque quando eu vou dormir, eu vou dormir. Quando eu for dormir, eu não fico pensando na minha barba, eu durmo. E saiu dando risada. 2 dias depois, o professor voltou, chamou o aluno e disse: você vai ficar 3 dias de castigo. O que eu fiz, professor? Depois que você fez aquela pergunta, eu não consigo mais dormir. Agora eu deito na cama e não sei o que eu faço com a minha barba. Então, a pergunta, tanto a pergunta que alguém nos faz, ou a pergunta que fazemos a nós mesmos, nos força a pensar, nos força a tentar compreender, a tentar entender se aquilo que eu acho, que eu sinto, é realmente o que eu sinto. Essa é a primeira pergunta. Será que aquilo que eu estou pensando, que eu sinto, é o que eu sinto? Segunda pergunta, que também é muito importante. Por que eu faço o que eu faço? Observe, você não vai perguntar sobre o que você faz a você mesmo. Você vai fazer uma pergunta mais profunda, mais criteriosa. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho vontade de fazer assim? Por exemplo, todas as pessoas que você não gosta, que você tem antipatia. Porque tem um monte de gente que a gente tem antipatia. Você já se deu o trabalho de se perguntar por quê? Porque às vezes é simples, a pessoa é chata mesmo, insuportável. E eu não sou obrigado a gostar de que é chato. Ah, mas Jesus recomendou. Não, eu vou atender Jesus na próxima encarnação. Nessa, me deu o direito de não gostar dela. Então a resposta é simples. Mas às vezes, o que eu não gosto no outro é uma projeção de mim mesmo. Então, a gente poderia, de vez em quando, pensar assim: por que aquela pessoa me incomoda tanto? Por que eu cumprimento aquela pessoa, mas eu cumprimento por obrigação, por dever? Se eu pudesse, eu nem cumprimentava. Então, e você já parou para pensar por quê? Será que aquela pessoa não carrega características que existem em você e que você camufla? Será que aquela pessoa não te incomoda porque ela tem algo que você gostaria de ter e você não tem? E a partir daí você tem uma inveja, e isso faz você dizer que a pessoa é antipática e às vezes ela nem é antipática. Olha que exercício! É um exercício extremamente difícil, mas se a gente quiser crescer, evoluir, a gente tem que fazer esse exercício, senão a gente não vai conseguir. Próxima pergunta. Vocês pensaram aí, né? O que mais que vocês têm medo de perder? Se é a própria vida, o que é? Perder dinheiro, às vezes é dinheiro, né? E às vezes o medo de perder dinheiro não é apego, às vezes é uma crença, às vezes é um problema. Eu dizia outro dia na live, as pessoas que são da minha geração, algumas pessoas têm um problema sério. Sabem por quê? Porque os nossos pais, os nossos avós, eles tinham uma crença. Eu, quando criança, ouvi muito isso. Você tem que fazer faculdade, hein? Você tem que ter um diploma, hein? Tem que pegar o canudo. Assim, sempre era, para essa geração, era um orgulho dizer assim: meu filho é doutor. Meu filho é doutor. Quer dizer, meu filho fez uma faculdade. E para nós, dessa nossa geração, se não tivermos uma boa autoestima, faz com que a gente se sinta inferior, porque eu não consegui um diploma. E eu sou um excelente profissional no que eu faço, mas é como se houvesse um vazio, é como se eu fosse um fracassado.
Porque na crença do meu pai, que eu adotei para mim, se eu não for doutor, eu não sou nada. Pronto, arrumei um problema. Arrumei um problema. Por isso que desconstruir quem você pensa que é mais difícil do que construir quem você deve ser. É mais difícil, porque é mais desafiador. Aí o nosso ego inflado faz a gente ser ou querer ser aquilo que a gente ainda não é. E aí a gente tem um monte de problema. Próxima pergunta. Sexo. Vocês querem que eu pule essa? Eu vou pular. Vamos para outra. Sexta pergunta. O que é que hoje, na sua vida, é difícil de você aceitar? Aceitar não é engolir. Aceitar não é empurrar de barriga. Aceitar não é fingir que está tudo bem e tudo não está bem. Aceitar é você compreender o que está acontecendo e realmente levar de boa. Tem uma história antiga que eu conto. Essa acho que eu vou contar em São Vicente, domingo. E a história é verídica. Na época, ela foi trazida pela revista People. Lembram da revista People? A revista People contou essa história de um advogado que se apaixonou por um apartamento em Arles, no sul da França. Ele se apaixonou. E ele fez uma proposta para a dona do apartamento. Ele pagaria, e isso em 1965. 1965. Ele pagaria à dona do apartamento $500 por mês, todos os meses, até ela morrer, com o trato dela deixar o apartamento para ele no seu testamento. Agora, a princípio parece uma loucura, porque $500 em 1965 era muito dinheiro. E por que ele fez essa proposta? Por um motivo muito simples. A dona do apartamento já tinha 90 anos. Então, uma pessoa que tem 90 anos, convenhamos, o que mais que ela pode viver? 2 anos, 3 anos, 4 anos? Está no lucro. E ela aceitou. E eles então fizeram a documentação. Em 1995, 30 anos depois, ela continuava viva. Em 1995, ele, o comprador, aos 75 anos de idade, morreu de câncer. Nessa época, ele já havia pago $175 mil no apartamento. Morreu e os filhos herdaram a dívida e continuaram pagando, porque a dona do apartamento morreu com 122 anos de idade. Tá, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo bem. Aí é que entra a aceitação. Nós fazemos projetos, nós temos sonhos, nós elaboramos na nossa cabeça o que nós vamos fazer no futuro. Só que a gente precisa lembrar, porque saber a gente já sabe, lembrar que nem tudo vai acontecer do jeito que você planejou. Está tudo maravilhoso, surge um câncer no meio do caminho. Está tudo maravilhoso, você perde um filho num acidente de carro. Está tudo maravilhoso, você descobre que seu marido não lhe ama mais. Já tem até uma outra família. E aí vem tudo por água abaixo. E aí é que entra a aceitação. Por quê? Porque é assim. Simplesmente é assim. É assim para todo mundo. Todos nós aqui que estamos vivendo temos os nossos desafios. Menores, maiores, e tudo bem. A aceitação tem a ver com isso. De você compreender, entender, saber que pode acontecer diferente do que você programou e está tudo certo. Mesmo porque nós não temos o controle das coisas que estão fora de nós. Você pode, amanhã, descobrir um câncer, como escorregar numa casca de banana, fraturar o quadril e ficar 6 meses em cima de uma cama. Ninguém está livre disso. Sim ou não? Sim. Um pai pode estar sofrendo, e aí o sofrimento é dele, perspectiva de cada um. Um pai pode estar sofrendo
porque descobriu que seu filho é homossexual, o outro está sofrendo porque descobriu que seu filho é usuário de droga. E o outro ainda pode estar sofrendo mais, porque o seu filho acabou de morrer num acidente de carro. Quem que vai sofrer mais? É uma questão de perspectiva. Se você considerar o pai que perdeu o filho no acidente, e você considerar o pai que está com um filho usando droga, o outro pai que tem um filho homossexual não é problema nenhum. É simplesmente um traço da personalidade do filho, que se relaciona homoafetivamente, e está tudo certo. Perspectiva. Próxima pergunta. Você trabalha muito. Por quê? Porque você gosta? Porque você precisa? Ou você está fugindo de alguma coisa? Vou repetir. Você trabalha muito porque você gosta, porque você precisa, ou porque você está fugindo de alguma coisa? E aí alguém poderia perguntar, mas eu estaria fugindo de quê? De você. Porque é um dos mecanismos de fuga. Se eu trabalho muito, eu tenho que olhar para mim. Não dá tempo olhar para mim. Então tem gente que também precisa, mas trabalha além do que precisa, porque se parar e olhar para si, a vida vai estar uma bagunça tão grande que ele não quer olhar. Então ele continua trabalhando, e isso gera um problema. A gente não pode esquecer, se eu estiver falando de trabalho espiritual, o trabalho espiritual na casa espírita, para nós que somos espíritos, ajuda muito, colabora, contribui. Eu, inclusive, arrisco dizer que o trabalho na casa espírita mantém a nossa sanidade mental. Porque a maioria de nós médiuns, e médium assim, médium passista, médium doutrinador, todo tipo de médium, evangelizador, somos espíritos que, segundo o Dr. Inácio Ferreira, reencarnamos com duas características predominantes. Nós somos espíritos extremamente depressivos, já reencarnamos com a depressão implícita e temos uma grande fragilidade psicológica. E aí vem a doutrina para nos ajudar. Muitos de nós espíritas, e aí vem o problemão para a gente. Que a gente às vezes diz assim, mas por que os médiums sofrem tanto? Mas não é porque são médios, sofrem tanto porque são devedores. Médio é outra coisa. Jesus, imagine Jesus. E o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer num tom de brincadeira. Mas isso tem um vínculo com a verdade. Quando nós estudamos Maria Modesto Cravo, quando a gente lê o livro Os Dragões, a gente vai entendendo a história dos espíritas para chegar aqui onde nós chegamos hoje. Então, a gente fala num tom de brincadeira, mas vale a pena a gente estudar. Tinha lá no mundo espiritual um monte de gente que não prestava. Tudo da pior espécie. Um fazia parte de uma facção, outro fazia parte de uma facção. Do mal, as duas do mal. Eles combatendo pelo poder. A facção que perdeu, milhões de espíritos. Perderam. Foram jogados lá no buraco. E por determinação de Jesus, já seriam degradados. Aí um espírito nobre, Eurípides Barçanufo, diz assim, não senhor, quero interceder por eles. Dá mais uma chance antes do degredo, deixa eles voltar uma vez mais na terra. E Jesus disse assim, tá, eles vão voltar, só que sem regalias. Sem regalias, sem privilégio. Aí pegou aquele bando de gente da pior espécie e jogou tudo aqui no movimento espírita. São os médios de hoje, os dirigentes, são os donos. É isso daí. É gente ruim. É gente tentando melhorar. É claro, todo mundo está tentando melhorar. O que eu estou dizendo é que não é o fato de ser médium que faz a gente sofrer. Claro que a gente lembra que traz implicações. Muitas vezes, por exemplo, eu sei que eu sou ajudado mais do que eu mereço. Não porque eu mereça ou porque os espíritos têm algum tipo de preferência, mas por causa do trabalho. Você vai agora, por exemplo, essa madrugada para a Baixada Santista. 4 dias, 7 palestras. Movimentando lá a espiritualidade. Vocês acham que se não tiver um reforço de proteção espiritual o negócio sai? Não sai.
Não sai. Com o risco dos caminhoneiros parar, com o risco de travar o Brasil, de acabar a gasolina, né? Tá aí, né? Esse murmurinho que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se não tiver proteção para isso, a gente não dá conta, né? Então, isso também ajuda a gente a aceitar as coisas como são. Não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo. Quando nós falamos da aceitação, é isso. E às vezes, então, só para concluir a resposta, eu trabalho no centro. E isso é muito bom. Continue, não pare, mas não se esqueça. Sem um movimento de autoconhecimento, sem um movimento de renovação, a gente pode desencarnar e se sentir um fracassado. E eu não estou falando de umbral. Eu me lembro que um dos primeiros livros do Dr. Inácio Ferreira é bastante marcante o relato dele, porque ele relata o quanto ele sofreu depois que ele desencarnou. E aí você imagina assim, nossa, então ele deve ter ido para o umbral, né? Ele deve ter caído nas garras dos obsessores. Aí ele diz assim que não, que assim que ele desencarnou, que ele abriu os olhos, ele estava num hospital limpo, numa cama limpa, sendo bem tratado, cuidado por enfermeiros prestimosos. Ele já começou a receber visitas de espíritos de alta envergadura, determinados espíritos que já haviam desencarnado, que foram cumprimentá-lo. E ele diz que se sentiu muito mal, porque ele tinha plena convicção que ele não tinha o direito de estar ali. Ele se sentiu constrangido de ter sido levado por um lugar tão bom, de estar recebendo aquelas visitas, sendo que ele não merecia. Então, quando a gente fala da sensação de fracasso, de sofrimento do lado de lá, eu não estou falando de umbral, de região umbralina. Eu estou falando da nossa consciência, que pode despertar tarde demais, não nos permitindo ajustar a nossa caminhada. A gente começa a ir torto, vai torto, vai torto, vai torto, e depois desencarna. E aí depois a gente vai ficar se sentindo assim, puxa vida, tinha tanto para fazer e eu fiz tão pouco, né? E aí essa sensação é muito ruim para quem chega do lado de lá. Qual imagem, sua imagem, qual imagem você tenta sustentar para ser aceito? Muitos de nós recorremos a isso. A imagem da boazinha, a imagem da prestativa, a imagem da solidária, mas eu não sou daquele jeito. Mas eu preciso sustentar uma imagem, senão não vou me aceitar. Que foi a pergunta que nós fizemos na outra quarta, que até eu gostei tanto daquela pergunta que eu levei para alguns clientes na clínica, embora a pergunta seja do estudo. Se as pessoas lhe conhecessem um pouco mais, continuariam gostando de você? Essa pergunta incomoda demais. Essa pergunta incomoda demais. Mas tem coisa pior. Tem coisa pior. Porque vai que a pergunta fosse assim: se as pessoas, para descobrir quem você é, fosse perguntar para sua esposa, tudo bem para você? Aí seria uma tragédia total. Aí seria o caos, né? Não porque nós somos ruins, mas porque as mulheres não dão valor naquilo que têm, não é? É diferente, vamos deixar claro, né? Eu quero alertar que os homens héteros estão acabando, então vocês prestem atenção. Se você pudesse voltar no tempo 20 anos, calcula aí 20 anos atrás, quantos anos você tinha? Se você pudesse voltar no tempo 20 anos atrás, o que você mudaria? O que você fez e que hoje, com o conhecimento, a maturidade que você tem, você não faria? Aguinaldo, mas se a gente não pode mudar o passado, o que adianta a gente responder essa pergunta? Adianta muita coisa, porque o inconsciente, ele é atemporal. O inconsciente é atemporal. Isso quer dizer que uma vivência dolorosa sua de 20 anos atrás pode afetar a sua vida até hoje. Então, se eu vou para o meu passado, faço essa reflexão, eu posso, por exemplo, mudar a percepção. Porque não sei se vocês sabem, na maioria das situações, não é o trauma que nos machuca, mas a percepção que nós tivemos do trauma.
Porque tem muito adulto que diz que foi abandonado quando criança. E por isso hoje não consegue se encaixar. Mas é uma percepção dele, porque ele não foi abandonado. O pai precisava trabalhar, a mãe precisava trabalhar. Aí eu fiquei jogado. Não, você não ficou jogado. Você ficou com pessoas que podiam cuidar de você, porque senão nós não conseguimos ganhar a vida. É uma percepção equivocada que a criança guardou e ela traz. Aí a gente vai naquela explicação que eu já fiz aqui, que eu não vou fazer de novo, que é a diferença de realidade e de verdade. Realidade como sendo o fato em si que aconteceu e verdade, aquilo que você registrou segundo o seu filtro emocional. E hoje em dia nós fazemos isso. Uma mesma coisa é registrada de forma diferente pelas pessoas, de acordo com o seu filtro, com a sua percepção e assim por diante. Próxima pergunta. Você acha... Essa aqui é parecida com aquela do espelho. Lembra do espelho? Quando você olha no espelho, o espelho é seu amigo ou seu inimigo? Essa é assim. Você acha que você se ama o suficiente? Como você se vê? Quais as qualidades você enxerga em você? E eu poderia provocar e perguntar assim: se você tivesse dinheiro, o que você mudaria em você? Se não for coisa muito complicada de trocar o corpo inteiro, tem a Marina aqui, procure ela, né, que a Marina resolve, né? Vá lá, ela resolve para você, né? O que você mudaria no seu corpo? Ou o que você mudaria dentro de você? Porque às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima e não tem nada a ver com o corpo. A pessoa não se acha inteligente. A pessoa não se acha atraente, mas não tem nada a ver com o físico. É por dentro o problema, não é por fora. Então, o que você não gosta em você? O que é que você gosta em você? É por isso que muita gente faz dezenas de cirurgias plásticas e não resolve o problema. Por quê? Porque o problema não está fora, o problema está dentro. E ainda que ela mude tudo por fora, dentro não resolveu, então ela vai continuar com o problema. Olha como que o ser humano é complexo, né? Dá até desânimo, né? Quando a gente faz um estudo assim, a gente fica meio desanimado, né? Poderia ser tudo mais simples, né? Vamos reencarnar como um cachorro, a gente come ração, dorme, passeia, tá tudo certo. Estamos acabando já, viu? Você tem algum sonho, algum desejo, algum projeto que ainda não se realizou na sua vida? E aí eu vou fazer uma segunda pergunta. E você já desistiu? Ou você já só está esperando a hora certa? Os sonhos, como já dizia um poeta, os sonhos alimentam a alma. Sonhar é saudável. Sonhar é muito saudável. Tendo como base o que eu disse agora há pouco. Nem todos os sonhos se tornarão realidade. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, às vezes, o que vai acontecer não é o que você queria, mas aquilo que você precisa para a sua evolução. Olha como essa frase é significativa. Às vezes não vai acontecer o que você queria, mas o que você precisa para a sua evolução. Ah, o meu sonho era ser rico, financeiramente, economicamente. Rico. Não precisava ser muito, não. Só alguns milhões na conta. Né? Só o que foi desviado do INSS já estava bom. Já era suficiente para mim. Né? E você joga na loteria, e você trabalha, e você tenta a sorte aqui, tenta a sorte ali, nada, a coisa só piora, só piora. Pensa assim, ó, será que você não foi aquele espírito em outros tempos que se perdeu e colocou muita gente a perder justamente por causa do dinheiro? Será que hoje você, de posse de tanto dinheiro assim, você não iria pelo mesmo caminho? Será que, de certa forma, a vida não está lhe protegendo, dando a você só o necessário para você sobreviver? Isso daí vale para qualquer coisa, para qualquer situação. Porque nós não temos maturidade para saber o que é melhor para nós. Uma criança pode querer brincar perto do fogo,
e achar aquilo lindo. O que o pai tem que fazer? Não deixar, porque vai se queimar. Deus é assim com a gente. Às vezes a gente quer brincar com fogo, e aquele fogo a gente pode se queimar, não é? Então, eu tive uma cliente, uma vez, muito tempo atrás, cliente, amiga, que o sonho dela era ser aeromoça. E ela tinha um perfil de aeromoça. Um perfil, que tem uma certa exigência lá. Hoje isso está menos, né? Mas antigamente tinha mais exigência. E ela, assim, inteligente, ela fez todas as provas na Latam, quase entrou, não entrou. Fez todas as provas na Gol, quase entrou, não entrou. Fez todas as provas na Azul, quase entrou, não entrou. E quando ela estava para desistir, o Espírito disse assim para ela, porque nós atendemos ela aqui no centro, o Espírito disse assim para ela, minha filha. E assim, ele falou isso com todo o respeito, tá? Com todo o respeito. Eu estou aqui citando uma parte da conversa. Ele disse assim, minha filha, a mulher vulgar que você foi e complicada na área amorosa, você como aeromoça, viajando para países diferentes, conhecendo homens interessantes, em toda a Europa, seria uma tragédia na sua vida. Nessa, você vai ser pedagoga. Não, nessa, para o seu bem, para a sua proteção, é melhor que você seja pedagoga. Eu não estou dizendo que toda pedagoga está incluído nisso, né? Pelo amor de Deus. Porque se a gente não explica nos mínimos detalhes, as pessoas fazem confusão, né? Ah, Aguinaldo falou. Não, eu não falei, não. Eu citei um caso, eu citei um exemplo desta pessoa. Existem momentos que você se sente mais vulnerável. E quando você se sente vulnerável, o que você faz para se defender? E aí é muito comum os mecanismos de fuga mesmo, não é? Eu tenho uma fragilidade, eu tenho, sei lá, um sentimento de inferioridade por alguma razão, então eu crio uma armadura de defesa. E aí eu me torno aquela pessoa quieta, ou aquela pessoa agressiva, ou aquela pessoa que até a gente tem medo de conversar, aquela pessoa brava. E no fundo é uma pessoa que está se protegendo de uma ferida emocional que ela não quer deixar que as pessoas vejam. E para a gente encerrar as últimas perguntas, você realmente é uma pessoa desapegada? Você realmente tem desapego no seu coração? Não, eu tenho, eu dou, eu sou desapegado. Eu vou fazer depois vou pedir para um trabalhador colher o depoimento de vocês, junto com a proposta de uma doação para registrar em cartório, porque aí a gente tem certeza que você é desapegado mesmo. Essa é boa. Se o seu casamento fosse um contrato que vencesse hoje, você renovava? Quem estiver com a mulher, não olha nos olhos, fica de cabeça baixa. Muito bem. Muito bem. Bom, nós tínhamos aqui mais algumas coisas para falar, mas o tempo não nos permite. Depois a gente vai inserindo essas outras questões aqui que ficaram, a gente vai inserindo igual um outro estudo. Espero que nesses 3 estudos com esse título, a gente tenha feito bastante reflexão sobre nós, sobre as nossas emoções, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Uma última coisa. Se a sua nota, se pegar esses 3 estudos que foram feitos, e a média da sua nota for 1, for 2, for 3, está mal, você não vai passar de ano. Não se culpe. Se culpar não é o melhor caminho. Se achar a pior pessoa do mundo não é um bom caminho. E aí, eu vou dizer a célebre frase, para encerrar, conhecida de todos nós, do grande apóstolo Chico Xavier. Ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Essa é a proposta. Se você não fez antes, comece agora e faça um novo final. E que Jesus nos abençoe até o final. Muita paz.